vou tirar de... Boa noite, acho que começou a gravação, né? Boa noite, pessoal. Começando, boa noite a todos. Boa noite, Marco, a todo mundo que está presente. Hoje a gente tem esse dia especial com a nossa sexta aula do módulo 2 e a 18ª, se a gente considerar o curso inteiro do Conhecimento Sagrado. E mais uma vez aqui recebendo o Marco com muita alegria e gratidão. Marco, com você. Muito obrigado. Deixa eu botar aqui a minha tela. Todos vendo a minha tela? Está compartilhando, Marco, tá? Ok. Aula sexta, certinho. Ok? Certinho. Então, Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, que nossos guias espirituais estejam presentes, nos orientando e fazendo com que possamos não só trazer consolo, mas principalmente orientação. Vamos iniciar então, vamos dar sequência à síntese dos ensinamentos da Fraternidade Branca, e eu vou iniciar falando exatamente de uma imagem que eu postei no grupo, tá? Uma imagem que fica muito claro que os mestres ascensos, todos, sem exceção, eles, em determinado momento, estiveram presentes, encarnados na Terra, todos eles, tá? Então, não é o caso aqui, mas se vocês procurarem nos sites que eu por muitas vezes oriento, você vai ver a encarnação de cada um deles. Então, Kutume, Jesus, Saint Germain, El Moria, Roena, né, todos eles já estiveram encarnados. E eles foram, sim, responsáveis pela criação de não só várias, mas de quase todas as escolas esotéricas, tá? Inspirando seus médiuns, né? E aí, entre eles, eu destaco, sem dúvida nenhuma, Helena Blavatsky, tá? E eles também foram responsáveis pela, vamos dizer assim, orientação para a fundação das 8 maiores religiões do mundo. E lembrando o conceito de religião, que não é do latim religare, é um equívoco isso, e o conceito certo é religere, ou seja, religião significa olhar para dentro de si e buscar a divindade que existe em você conectada ao universo. Então, a gente, né, daí saiu, né, o judaísmo, o budismo, o cristianismo, o hinduísmo, o confucionismo, o islamismo, taoísmo e zoroatrismo. Então, todas as grandes religiões do mundo e as grandes escolas esotéricas tiveram, sim, né, a influência desses mestres ascensionados, às vezes diretamente e, por muitas vezes, através dos seus discípulos. Ok? Então, a gente inicia, essa imagem eu passei no grupo, a gente inicia a aula de hoje falando exatamente o que você deve saber antes de estabelecer contato ou invocar os raios divinos. O que a gente viu na aula passada? A gente viu a formação da fraternidade branca, né? O termo fraternidade ele é utilizado há milênios de anos. Tá? Ele vem desde a época dos egípcios, que sabiam que existia uma fraternidade, os gregos copiaram isso, depois os romanos, né? Aí veio as escolas esotéricas e por aí vai. Então, quando a gente fala em invocar, invocar é chamar para cima, evocar é chamar para baixo ou no mesmo patamar. Então, toda vez que você quer fazer contato com seres superiores, a primeira condição sine qua non é você estar em condições. E essas condições foram muito bem trazidas pela orientação e conhecimento do nosso querido Allan Kardec. Muita gente pergunta, mas por que Kardec não falou dessas coisas, da fraternidade branca, né, e outras coisas que envolvem, né, o nosso sistema solar?
ele não falou porque a coisa mais importante era, primeiro, desvendar e desmistificar um conhecimento sagrado que vinha lá da época dos egípcios antigos, que já conheciam muitas coisas que hoje nós conseguimos entender. E eles traziam esse conceito através, por muitas vezes, de estereótipos, eles traziam esses conceitos, esses conhecimentos muito velados, né? E era muito restrito a uma casta, né? Aí fazendo referência à Índia, que tem um nível de conhecimento muito grande, oriundo, né, dos conceitos e das histórias e ensinamentos dos Vedas. A gente viu isso quando a gente estudou hinduísmo. Então, quando a gente fala desses conhecimentos e se refere a Kardec, o que Kardec fez foi tirar o véu. Kardec trouxe para nós a possibilidade de entendimento de uma forma mais coesa, mais integrada. E a maior preocupação de Kardec era mostrar que a coisa mais importante é a transformação moral, que nós chamamos de reforma íntima. Então, muita gente fala assim, mas Kardec não falou, mas ele só teve 13 anos para trabalhar. Então, ele foi no foco, no que era mais importante. Quando a gente fala de raios divinos, né, a gente vai dizer, os principais são 7. Né? A gente viu isso na aula passada. Eu até comparei que isso também, por exemplo, na Umbanda, é referenciado como orixá. Orixá não é um personagem, né? A gente já falou sobre isso. Orixá é uma qualidade, usando aí o termo da fraternidade branca, da mente de Deus. E, na realidade, esses raios não são raios, eles são padrões vibratórios, e aí eu vou utilizar agora da física quântica, que eles, ao mesmo tempo, eles são ondas e são partículas. Ondas fazem a interação com os nossos corpos sutis, e as partículas penetram principalmente nos nossos chakras. Então, a invocação dos raios divinos significa uma possibilidade de conectarmos com essa energia sagrada, onde todos nós temos uma semente. O que nós temos que fazer é potencializar. Marco, onde está essa semente? Em cada chakra que nós temos. E o motor principal dessa energia que está, vamos dizer assim, ainda não latente, né, não potencializada, é exatamente o nosso cardíaco, o chakra cardíaco, onde mora a chama trina, que nós já falamos sobre isso na aula passada, e hoje a gente vai aprofundar mais. Então, que fique claro que esses raios, na realidade, não são raios, são ondas e partículas que interagem com o ser humano e com tudo que é vivo neste universo, ok? Bom, a gente começa citando Hermes Trismegisto, que era conhecido no Egito também como Rei Tote, né? Que ele deixava claro lá o seguinte: qualquer pensamento, decreto ou palavra proferida com fé, direcionado a algo ou alguém no plano terrestre, ou seja, no plano físico, conecta e provoca uma resposta ou vibração no plano astral. Então, o que Hermes Trismegisto já nos ensinava, e a gente viu isso, né, em outras aulas, quando a gente fez o curso de reforma íntima, eu falei sobre isso. Quando a gente fez o curso de apometria, eu também falei sobre isso. A palavra, ela tem um poder muito maior do que a gente pode imaginar. Quando a gente fala alguma coisa, a gente plasma o que foi falado no éter. Isso ganha forma. E, ao plasmar no éter, você interage com o mundo astral. O Hermes Trismegisto já nos revelava isso. Tá? E a gente tem mais corroborações sobre esse ensinamento do Hermes Trismegisto. A palavra é a manifestação da vontade. Quem fez o curso de Reforma Íntima comigo já viu esse slide. Né? Quem fez o curso de apometria também já viu. Mas é importante você reforçar, porque o aprendizado ele sempre se processa de forma cumulativa.
Quanto maior o número de informações repetidas, maior a possibilidade de assimilação e, o mais importante, a colocação em prática. No mundo espiritual, existe uma reza, né, uma lenda, que na realidade não é uma lenda, é uma veracidade, que as informações são liberadas a partir do momento que aqueles que a recebem colocam em prática. Então, o mundo espiritual é muito inteligente. Então, eles pensam da seguinte maneira: o universo trabalha dessa seguinte maneira. A gente libera a informação. Se aquela informação não for aproveitada, vai estagnar. Não vai vir novas informações para corroborar, complementar ou desenvolver aquelas primeiras informações. Então, é necessário que nós coloquemos em prática as informações que o mundo espiritual nos passa, porque senão não vai haver a liberação da continuidade daquela informação. E cabe a nós transformar a informação em conhecimento. Isso só é possível quando você analisa a informação e coloca em prática na sua vida. Daí vem exatamente a máxima que, se você não está no momento de transformação moral, se você não está em plena reforma íntima, dificilmente você terá possibilidades vibracionais de aproveitar aquela informação para transformar em conhecimento. Por isso é que a coisa mais importante de todos os credos é exatamente o que nós espíritas chamamos de reforma íntima. Todo o resto que não tenha origem na reforma íntima se torna supérfluo a partir do momento que você não está fazendo a sua reforma íntima. Por isso que o primeiro curso que a gente deu aqui no GRESG foi sobre a reforma íntima, que é a coisa mais importante. Eu dou esse curso desde 2007. Né? Comecei no SEMA, dei no SEJA, dei em Santos, dei em São Paulo, agora estou dando ele, já dei ele online, né? Porque é, sim, a coisa mais importante. Se você se debruça em estudar processos magísticos, seja pela Umbanda, pela Wicca, ou simplesmente estudando pelos grandes alquimistas, você vai verificar que todos, sem exceção, falam que a coisa mais importante é você estar preparado para receber essas informações. E esse preparo é exatamente a reforma íntima. Quando você está em reforma íntima, seu chakra se expande, seu campo áurico se expande, e você fica mais receptivo a receber essas ondas e essas partículas que vão interagir com os seus chakras para que você possa colocar em prática e talvez conjugar o verbo mais importante da humanidade, que é servir. A gente acredita que a gente veio para o mundo terrestre, né, para esse mundo físico, para ser servido, e não é verdade, é só pegar os grandes avatares que já estiveram por aqui, né? Vamos pegar Jesus Cristo, que na realidade, na fraternidade branca, se chama Sananda Kumara, e ele usou o seu fractal. O que a gente viu na aula passada? O fractal é quando uma entidade, né, de grande poder vibracional, que é o caso de Sananda Kumara, que para nós foi conhecido como Jesus Cristo, ele volatiza, ele projeta vibracionalmente aquela energia dele em um corpo terrestre. No caso de Jesus, foram mais de 1000 anos, né? Alguns falam 4.000 anos, né? Eu prefiro ficar ali no mínimo, foram mais de 1000 anos para que essa projeção com um padrão vibracional tão alto pudesse ser encapsulada num corpo material, num corpo físico. E daí a escolha de Maria, que veio de Sírios, que era a única naquele momento que poderia, né, e ela se voluntariou, comportar no seu ventre um feto que tivesse um padrão vibracional absurdo, que era o caso de Jesus. Ok? Então, quando essa palavra, né, voltando aqui ao texto, ela é afirmada com convicção e fé, você produz nas suas nádeas, né? A gente sabe que são nádeas, né? As 3 principais, Sushumna, que está enterrado dentro da medula espinhal, o Ida e o Pingala,
que sobem a partir do assoalho pélvico e terminam aqui no ajna, tá? E, obviamente, se conectam com as glândulas endócrinas, entre elas a pituitária, né? Todas as glândulas endócrinas produzem o quê? Que a gente já viu. Elas produzem um tipo de hormônio. Esse hormônio cai na corrente sanguínea e, a partir daí, ela é exalada para as células, se acopla no citoplasma da célula e do citoplasma parte para dentro do núcleo, onde você vai encontrar o nosso genoma. Marco, peraí, você está me dizendo, então, que a possibilidade de captar essas ondas e essas partículas, que aqui na Fraternidade Branca nós chamamos de raios, elas podem modificar o seu DNA? Sim, podem. Puxa, mas a ciência não sabe de tanta coisa. Como diz na Gênese, o dia que a ciência material, ou ciência física, né, humana, que a gente conhece, se juntar à ciência espiritual, o mundo vai ganhar uma nova era. Então, a gente consegue ver que nós somos responsáveis, nós somos protagonistas pela nossa modificação. Isso pode, inclusive, mudar e alterar, atenuar karmas. O karma não é um conceito de pagar. O cara tem que pagar o karma. Não. O karma é um aprendizado. Por muitas vezes, você pode atenuar, você pode, inclusive, anular um processo kármico a partir do momento de ações, palavras, atitudes, pensamentos, sentimentos de amor. Por isso que, né, Kardec, com muita propriedade, fora da caridade não há salvação, e lembrando, o que é caridade? Caridade é o amor direcionado a algo ou alguém. Então, quando a gente estuda várias vertentes do mundo espiritual, seja no budismo, no hinduísmo, no zoroastraísmo, no hinduísmo, no espiritismo, até no cristianismo, não estou falando do catolicismo, estou falando do cristianismo. São coisas diferentes. A gente já viu quando estudou o Novo Testamento. A gente vai ver que todos esses fatos estão correlacionados, eles se integram. Nós aqui separamos ali e ficamos dando nome doidos, né, para cada credo. Né? Outro dia eu compartilhei, eu botei no meu aplicativo, né, uma imagem de Jesus, Buda, Krishna, né, Alá, todos eles juntos, né, e Jesus tirando uma selfie e dizendo assim: nós nunca criamos nenhuma religião, todos nós sempre atuamos em prol do amor, alguma coisa assim. E eu achei maravilhoso. Eu falei, vamos botar isso lá no meu aplicativo. Então, essa afirmação que a gente faz, né, essa palavra que a gente plasma, né, ela deve iniciar com uma invocação. Isso é um conhecimento muito interessante da Fraternidade Branca. Tá? Então, o que é invocar? Eu chamo, eu me conecto. Depois eu faço o quê? O núcleo do decreto ele tem que ser repetido. A repetição traz o quê? Não só o conceito do plasma concretizado, mas principalmente a disciplina para a sua mente. Então, quando você decreta, né, faz um decreto, você inicia com a invocação e vai terminar com o selamento, no meio tem o quê? Tem o decreto em si. O decreto é repetido 3 vezes, não só para plasmar, mas principalmente para disciplinar a sua mente. Como diriam os hinduístas, a mente é comparada a um elefante mordido por um escorpião dentro de uma loja de cristais. A mente é muito barulhenta. Então, a gente tem que aprender a aquietar a mente. Por isso é que a meditação é muito importante. Agora, no mês passado, eu fui ao Rio de Janeiro, fiquei lá um final de semana, sexta, sábado e domingo, para fazer um curso de yoga hático, tá? Que é um curso complementar da minha formação de curador prânico. E o curso, basicamente, 99,9% eram meditações. Então, se você não vai conseguir encontrar isso escrito no Antigo nem no Novo Testamento,
mas a coisa que esses espíritos, esses avatares, e aí eu cito Jesus, o que eles mais faziam era meditar. E nós não temos esse hábito. Então, a meditação é, enquanto eu me calo, Deus fala. Que Deus é esse, Marco? É o Deus interno. Enquanto você não deixar seu Deus interno falar, você não se conecta ao Deus universal, ao Deus pleno. Começou a entender a importância da meditação? Então, a meditação e os decretos são coisas que são muito, vamos dizer assim, são muito importantes em todos os credos que trazem esse conceito da internalização, da verdadeira religião, sobre o conceito de relegere, olhar para dentro de si e deixar florar a sua luz. Como diria o nosso mestre Jesus, né? Que deixe brilhar a vossa luz. Jesus sempre falava no impositivo, ele nunca falava, vai trabalhando que um dia a tua luz vai brilhar. Não, ele já dizia que nós tínhamos condições. Ele falava no imperativo, né? Que deixe brilhar a vossa luz. Então, a gente tem que começar a entender e praticar essas coisas, né? Isso não pode ficar simplesmente na teoria. Então, essa afirmação, como a gente está falando, ela, na realidade, ela traz uma possibilidade de conectividade, como a gente viu Hermes Trismegisto falando. E essa palavra, ela não só realiza, ela produz, ela interage, transmuta, transforma, corrige, integra, desintegra, polariza, despolariza. Quando a gente trabalha, quem fez o curso de apometria vai se lembrar, a gente trabalha com decreto. Por quê? Porque o decreto plasma. E quando você plasma, você interage com o mundo espiritual. Né? Quando eu faço a evocação de um mago negro para se materializar na minha frente, para que ele seja conduzido, por exemplo, ao seu mestre, né? Isso aconteceu através da palavra. Então, depende o quê? Do teor do pensamento. Aí você está falando o quê? Do chakra da testa e do ajna, né? Das tuas emoções, dos teus sentimentos, daquele conceito que você emite, principalmente da sua chamatrina, que está localizada no seu coração. Isso acontece porque nessa ação nós acessamos uma espécie de nuvem energética. Tá? Poxa, Marco, o que é isso? Muita gente chama de cátedra, né? Por exemplo, os Rosa Cruz, né, chamam de cátedra. Ou também a gente poderia, né, como na Fraternidade Branca nós nos referimos, a egrégora no mundo espiritual. A egrégora é muito conhecido, tá? E ela funciona como se fosse uma biblioteca de energias. Marco, eu poderia também chamar isso de registro acástico, como, né, bem estudou o nosso querido Jung. Sim, nós temos o registro acástico pessoal, que está no nosso campo mental, e nós temos o registro acástico do universo, principalmente do sistema solar, onde nós habitamos. Então, isso é uma biblioteca de energia. Quando a gente se conecta com essa biblioteca de energia, com esse, vamos dizer assim, registro acástico, você traz para você essas informações. Cabe a você saber interpretá-las e colocar em prática. Porque se você não souber interpretá-las e colocar em prática, em pouco tempo, como ela vem em forma de onda e de partícula, como eu expliquei para vocês, ela faz o quê? Ela sobe novamente. Ou seja, ela vaporiza, né? Numa palavra assim mais fácil de ser entendida. Ela simplesmente gravitaciona de volta para a sua origem, que é exatamente essa biblioteca de energia. Isso é uma lei do universo. Por isso é que quando você estuda tanto André Luiz quanto Emmanuel, né, sob a pena do nosso querido Chico Xavier, ambos dizem a mesma coisa, que eles falam o seguinte: você é o que você pensa. Você plasma e você se torna aquilo que você pensa. Porque o pensamento ele tem uma força absurda. E a palavra nada mais é do que colocar o teu centro da vontade, que é exatamente o chakra do plexo solar. Canalizando esse pensamento
através da palavra, impulsionando ele, potencializando ele, através do quê? Da mente. Então, isso tudo trabalha numa correlação. Não tem nada separado. Muita gente, às vezes, diz, mas isso é aquilo, está tudo interligado. Nós nunca estivemos sozinhos. Nós fazemos parte do todo. Nós estamos integrados ao todo. Né? Daí você entende, poxa, se eu faço parte do todo, eu faço parte de Deus. Como os evangélicos dizem, né? Os evangélicos falam muito isso, né? Eu faço parte de Deus, Deus está sempre comigo. E é o que o Espiritismo ensina no conceito de dizer que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. E nós temos essa partícula, né? Essa partícula divina, né? Que está em cada um de nós. Isso é uma lei do universo. Eu gosto muito do Paramahansa Yogananda, né? Quem, como eu falei, já fez esse curso comigo, já viu esses slides também. A palavra é a manifestação do espírito. São como bombas vibratórias altamente explosivas que conectam o mundo astral. Por isso, né, você deve evitar ou pensar bastante para falar palavras desagradáveis. Né? Até uma palavra de baixo calão, um palavrão, por exemplo, parece besteira, mas não é. Ele traz uma egrégora que se junta àquela palavra e você absorve isso. Puxa, Marco, como é que é essa absorção mesmo, hein? Só para lembrar, ondas e partículas. E elas penetram no seu campo áurico, invadem os seus corpos espirituais e se alojam nos seus chakras, podendo até romper, né, as telas fluídicas que cada chakra tem. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Como diria o nosso querido Mestre Jesus, não é o que entra pela boca que faz mal ao homem, é o que sai da boca. As palavras. Então, as palavras sinceras, com afirmações repetitivas, né? Ou seja, a repetição é fundamental no aprendizado e no plasmar. Com discernimento e fervor, convicção, elas colocam em andamento uma força onipresente da vibração cósmica. Isso faz com que você afaste as dificuldades, você afaste energias deletérias, estagnadas, mórbidas, você se dissocia de todo e qualquer tipo de obsessão que possa ocorrer. Então, você tem que recorrer a essa força com confiança infinita. A gente tem que ter mais fé, né, em nós mesmos. Né? Vamos lembrar as palavras de Jesus. Vou pegar um exemplo aqui de entre aspas, milagre de Jesus, quando a mulher, né, que tinha um sangramento profundo, ela toca a veste de Jesus. Obviamente, Jesus, com padrão vibracional absurdo, né, impregnava nas suas vestes, no seu campo áurico, em todas as pessoas que estavam perto, aquela vibração muito alta. Só pelo fato de tocar na veste, a mulher recebeu uma carga eletromagnética de tal teor que fez uma espécie de quê? Impacto vibracional que fez uma espécie de ele eletrocutou, vamos dizer assim, aquela ferida, cauterizou aquela ferida. Então a mulher ficou curada na hora. E ela foi agradecer Jesus. Jesus, né, só soube que alguém tocou, perguntou a Pedro, né, Pedro, quem me tocou? E aí Pedro fala, não, mestre, ninguém lhe tocou. Não, me tocaram porque eu senti a energia sair de mim. Né? Jesus tinha plena consciência de tudo o que acontecia. E a mulher vai agradecer, e o que Jesus fala para ela? Sua fé te curou. Então, parece que a gente escuta isso, mas a gente não entende como é que a gente vai botar isso em prática. A gente tem que acreditar mais em si mesmo, acreditar no teu poder divino. Você tem. Poxa, Marco, mas eu tenho tantas dificuldades, eu tenho os defeitos. Todos nós temos defeitos. Uns têm mais, outros têm menos. Uns têm mais dificuldade numa área, outros têm mais na outra. Isso não é motivo para você desacreditar em você mesmo. O que é a fé? Né? Eu fiz um quadro, né, que a fé ela consegue ver o impossível, canalizar e receber o inacreditável e realizar coisas que as pessoas por si só duvidam. Né? Então, isso tem que ser trazido
para o teu âmago. Nada existe, não existe nada mais poderoso do que a consciência cósmica. O que é a consciência cósmica? A consciência é uma força que está no universo, mas que também te habita. Nós nunca estivemos separados de Deus. Por isso é que quando Constantino, né, começa a construir igreja, ele vem com aquele papinho que Roma idealizou, que fora da igreja não há salvação, isso é um grande embuste. Daí Kardec fazer, vamos dizer, uma espécie de zombaria, que diz o seguinte, não é fora da igreja que não há salvação, é fora da caridade. Porque você pode não frequentar nenhum centro espírita, nenhum terreiro de umbanda, nenhum templo, você pode não frequentar absolutamente nada. Mas se você crê em Deus, se você atuar conforme as leis de Deus, você é mais santo, santo no conceito de santidade, sanidade, aquele que não tem doença, do que aquele que vive enclausurado dentro de uma igreja, ou que vive tomando passe toda semana, bebendo água fluidificada, e escutando palestra. Na realidade, isso depende de quê? De como nós agimos no mundo. Então, essas afirmações, elas enviam vibrações, né, poderosas. Por isso que quando você faz uma prece para um doente, quando você faz essa prece chega. Né? Puxa, Marco, eu conheço uma pessoa que desencarnou de forma horrível, ela se suicidou, dá um exemplo aqui, né, da dona Maria Modesto Cravo, que está escrito no livro Memórias de um Suicida. Quando eu faço a prece, essa prece não chega na pessoa. Chega sim. Ela fica imantada no campo áureo e quando ela desperta, de alguma maneira, a sua consciência, aquelas partículas e aquelas ondas penetram e aquilo funciona como se fosse um bálsamo. Então, a vibração que uma prece fervorosa, com fé, é feita por uma pessoa direcionada a outra, aciona as 5 leis do universo que nós conhecemos: a gravitacional, a eletromagnética, a nuclear forte, a nuclear fraca, e a força que dá exatamente essa possibilidade, que é a força de sincronicidade. Então, acredite mais nisso. Use mais os decretos para fazer as suas preces. Prece é pedir, orar é falar, rezar é repetir. Né? Então, o movimento espírita ainda não entendeu bem como é que os decretos funcionam, mas cada vez mais, né, os estudiosos do espiritismo estão começando a entender e incorporar isso. Se você pegar, por exemplo, os Salmos, né, eu tenho um livro específico de Salmos, até porque eu tive que estudar isso, né, na graduação que eu fiz em teologia. E os Salmos são, vamos dizer assim, são decretos praticamente, que se você falar em voz alta, eles têm o mesmo efeito de um decreto, que é ensinado pela Fraternidade Branca, que é ensinado pelos arcturianos, pelos sirianos e outros espíritos que habitam, talvez até em outro sistema solar, que trabalham exatamente com esse conceito. Tá? Então, a gente tem que acreditar mais nas nossas preces, acreditar mais nos nossos decretos e, principalmente, treiná-los, fazer. Faça prece diária, faça um decreto por alguém que está doente. A gente faz isso diariamente. Quantas pessoas, às vezes, estão, né, com um karma difícil e aquela prece que você faz, aquele decreto que você faz para aquela pessoa, ameniza a dor da pessoa. Né? Então, a gente tem que confiar mais na nossa capacidade de interagir com o próximo em amor. Ok? Então, o Paramahansa Yogananda, esse livrinho é maravilhoso, ele traz esses conceitos todos aí. Cara, deixa eu ver se eu pulei, não sei se eu pulei algum, não, fiz certinho. Bom, o que é a presença divina? Tá? A presença divina que a gente se refere, que na Fraternidade Branca nós verificamos aqui, ela é composta de 3 partes. Tá? O que a gente chama de eu superior é o conceito do eu sou. O eu sou é exatamente aquela, vamos dizer assim, forma como uma grande entidade, né,
que na realidade era o enviado do Mestre Jesus, e Moisés, né, pensou que era Deus, né, que estava falando com Deus. E aí, quando Moisés pergunta, mas quem é você? Qual o seu nome? Aí ele fala o quê? Eu sou o que eu sou. Então, esse eu sou, ele tem um poder enorme, não só pelo tempo em que ele foi, vamos dizer, estruturado nas mentes humanas e plasmado como uma coisa sagrada, como o próprio conceito de luz, ok? Então, quando você vai entender o que é esse eu superior, esse eu sou, primeiro, ele é um fogo branco, e aí você pode ver na imagem. O fogo branco ele representa exatamente a faixa de luz divina. E você sabe que do branco, né, se eu colocar um prisma, sai o quê? As 7 cores. As 7 cores do arco-íris, por exemplo. Tá? Então, essas 7 cores, que são 7 padrões vibracionais, é que a fraternidade branca chama de raio cósmico. E elas têm uma qualidade específica, um atributo específico, como os orixás, se você pegar, né? Ogum é da justiça, Xangô, você vai pegando o Xumaré, né? Cada orixá tem um padrão vibracional que está presente em cada um de nós. Então, quando você atrai aquilo através de uma prece, você está querendo potencializar aquele poder que, por muitas vezes, está ali adormecido em você. Tá? Então, quando a gente fala desse eu superior, tem o fogo central branco, e a gente fala fogo, que a gente não tem outra palavra para explicar. É uma luz muito intensa, tá? E ela é branca. E dessa luz emanam exatamente as ramificações que vão dar as 7 cores que nós conhecemos. Tá? E essas cores, na realidade, elas são processadas de várias maneiras nos nossos corpos espirituais, principalmente no corpo mental superior, que na linha esotérica chama de corpo causal. E ela arquiva coisas ali. Então, é o nosso registro acástico. Tá? Então, o nosso corpo mental superior, ele arquiva principalmente as coisas positivas, as virtudes que você veio, vamos dizer assim, realizando, estão consolidadas. Então, ali no corpo mental superior, elas são arquivadas. Mas, Marco, e as coisas ruins que a gente faz, elas também são gravadas? Sim, só que elas são gravadas no corpo mental inferior. Por que a diferença? Porque o corpo mental superior ele vai servir como irradiação de, vamos dizer assim, influência para o próprio mental inferior. Que o mental inferior ele acaba sendo um corpo considerado, vamos dizer assim, denso. E ele tem que ser desadensado, se ele é denso. E é onde ficam gravadas as coisas ruins que a gente fez. Então, tudo que você faz, na realidade, tudo que você realiza, pensamentos que viram verdadeiros, vamos dizer assim, entraves para a tua própria vida, que a gente, por exemplo, trata na apometria, eles estão no mental inferior. Tá? É por isso que quando, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho de apometria, a gente consegue despolarizar esses estímulos de memória. Esses estímulos de memória estão no corpo mental inferior, não estão no superior. Tá? Mas muita gente fala assim, poxa, mas por que o corpo mental superior é chamado também de corpo causal? O corpo causal, na realidade, muita gente acaba não entendendo isso bem. Talvez a tradução, a primeira pessoa que falou sobre isso foi o Leadbeater. A tradução talvez não tenha sido muito correta. Né? Quando você fala de corpo causal, ele se refere ao corpo mental, de uma forma geral, superior e inferior. Quando a gente, por exemplo, numa apometria, despolariza estímulos de memória, a gente vai despolarizar o quê? O que prejudica a atual encarnação. Porque as virtudes já estão consolidadas e elas estão exatamente aonde? Na esfera vibracional do mental superior. Então, não tem muito mistério isso. É uma questão de você entender, né, esse conceito. E, obviamente, todos os corpos perispirituais, todos os corpos que a gente chama de sutis, eles interagem
com uma velocidade muito grande, né? Então, por exemplo, o corpo mental superior, ele acaba espelhando o corpo mental inferior para que haja o quê? Uma possibilidade de consciência para desadensar ele, e ele vai até o ego. Marco, o que seria o conceito do ego? É o nosso conceito da atual encarnação. É como a nossa mente está estruturada sob a ótica espiritual, né? Então, você não vai pegar um espírito de luz com uma mente poluída, né? A mente dele, que a mente é como se fosse um instrumento, é como se fosse um computador, que nós, enquanto espírito, utilizamos para manifestar as coisas. Mas a mente precisa ser disciplinada. Lembra dos Vedas, né, do hinduísmo, falando que, na realidade, a gente compara a mente a um macaco ou a um elefante mordido por um escorpião dentro de uma loja de cristais. Ela é muito ruidosa, ela parece que não sabe se aquietar. Por isso que a meditação é muito importante, ok? Então, entendido esse eu superior, né, esse eu sou, você tem a mediação. O que é o mediador? É o corpo búdico ou o corpo crístico, como nós chamamos. É a consciência crística, é o Cristo pessoal de cada um. Marco, como é que a gente pode entender isso? O corpo crístico, né, ou esse Cristo pessoal, é como se fosse o exemplo. Por isso que o Mestre Jesus, muita gente quando estuda, principalmente na teologia, fica querendo, às vezes, saber detalhes de data disso, o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, se a parábola X veio primeiro ou veio depois a parábola Y. Isso não importa. O que importa são os exemplos que Jesus passou. E esses exemplos estão, vamos dizer assim, gravados na nossa consciência crística. Ok? Então, eles formam o quê? Uma espécie de uma forma para que o nosso ego, né, que é espelhado na atual encarnação, possa saber exatamente, ter noção do que é certo e o que é errado. Você pode pegar o maior bandido do mundo, super malvado, mas ele sabe quando ele está fazendo uma coisa errada ou quando ele está fazendo uma coisa certa. Né? A não ser que ele tenha uma debilidade mental, né? Que não dê a ele essa possibilidade. Normalmente, suicidas de encarnações anteriores voltam com debilidade mental. Mas se ele tiver consciência, né, tiver encarnado sem essa possibilidade de trevas, vamos dizer assim, mentais, ele sabe exatamente, e ninguém precisa ensinar, porque isso está ali na consciência crística dele. Então, esse mediador funciona como se fosse um banco de dados divino. Ele espelha as coisas que são verdadeiras, né? Aí, se você olhar para essa imagem aqui, né, aqui do lado, né? Opa! Você vai ver o seguinte, olha, aqui está, né, o conceito divino, tá, o nosso eu superior, que está conectado nessa figura aqui da fraternidade branca ao universo, né? Aqui tem o mediador, que é, né, o nosso corpo crístico, e aqui está o ser encarnado, através dos seus corpos sutis, né, que é o corpo físico, etérico, espiritual e o mental inferior. Eu vou fazer vocês lembrarem aqui, e eu vou botar na tela, uma palavra do nosso querido Mestre Jesus. Você vai lembrar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tá? Está escrito em João 14, no versículo 6. Então, vamos lá. Olha essa imagem aqui. Ó. Ninguém vem ao Pai. Por que ele falava ninguém vem ao Pai? Porque ele estava integrado ao Pai, tá? Sem passar por mim. Por isso ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Começou a entender como é que a fraternidade branca, o conhecimento é profundo e está ligado diretamente aos ensinamentos do Mestre Jesus? Então, vale a pena você repensar sobre isso, ok? Vamos falar um pouquinho do decreto. Por que você repete o decreto 3 vezes? A gente já falou. Né? Primeiro, ele vai plasmar o que você está falando no éter, e esse éter interage com o mundo astral. Segundo, ele, na realidade, ele ativa a tua chama trina.
É como se, para cada repetição, são 3 vezes, você ativasse o azul, né? Depois o amarelo dourado e o rosa. Né? O azul representando o poder divino, o amarelo dourado a sabedoria e o rosa o amor. Então, esse decreto ele ativa a tua chama trina e faz uma coisa também no mundo material. Ele disciplina a mente. A mente precisa ser disciplinada. E isso acontece através de uma projeção de partículas mentais. Quem já leu os livros de André Luiz, né, tanto aqueles 2 famosos sobre a mediunidade, né, vai entender o que é uma partícula mental. É como se fosse um granulado, né, que penetra e faz exatamente a possibilidade de conexão do que a gente chama de sinapse. Né? O axônio, o dendrito, quando eles, né, começam a dançar lá e se conectam para fazer a sinapse, naquele momento ali, houve a interação de uma partícula mental para que aquilo acontecesse. Né? Então, quando você lê nos domínios da mediunidade, né, você consegue entender isso, né, que são livros maravilhosos. E isso faz o quê? Uma conexão com o sagrado. Puxa, Marco, as possibilidades estão todas conosco. É isso que a fraternidade branca mostra para nós. Nós temos que acreditar mais em nós temos que aprender a decretar mais as coisas, porque isso interage, isso tem conexão com o sagrado. Né? E todos esses corpos que a gente falou, quando a gente está encarnado, eles se ligam através do cordão de prata, que é quando, né, eu trabalhei durante muitos anos até no umbral, fazendo resgate, né, desdobrado, né, e como é que a gente diferenciava uma pessoa que estava encarnada com que não estava encarnada? Era através do cordão de prata. Né? Então, quando a pessoa está encarnada, na traseira dele, na parte na altura do chakra da testa, só que na parte posterior, você vê uma conexão do cordão de prata que está ligado ao corpo físico. Tá? Então, você vê quando o cara está encarnado ou quando ele está desencarnado. Isso é uma maneira bem objetiva de você entender, né? Porque quando a gente trabalha, todos nós trabalhamos, né? Pelo menos a gente espera, né? Ou quando eu vou dormir, peço que o meu mentor me leve para um local de tratamento, de trabalho ou de orientação, né? De aprendizado. São essas únicas 3 coisas que você deve pedir ao seu mentor quando você vai desdobrar, né, antes de dormir. Então, quando eu ia para o trabalho, né, agora eu estou mais no aprendizado do que nos trabalhos, mas teve uma época que eu fiquei muito tempo nos trabalhos, fazendo resgate, fazendo conversas com o Mago Negro, né, no umbral profundo, para poder oportunizar o resgate deles. A gente trabalhava com encarnados e desencarnados. No caso, eu estava encarnado, né? Então, quem me olhasse ia ver aquele cordão de prata saindo aqui do posterior da minha cabeça, ok? Bom, isso aqui vocês já viram várias vezes, né? Nos cursos de reforma íntima, mas é bom lembrar, né, que os 7 corpos inferiores e superiores, né, somando 7, eles interagem de uma forma muito maior do que a gente imagina. Por isso é que, por muitas vezes, você tem terapias onde a pessoa vai lá numa determinada um Marman, né? São 108 marmas que o corpo humano tem, e ele interage ali. O Marman é uma espécie de uma conjunção entre nervo, nadir, entroncamento muscular, né? Ele interage, e ali às vezes cria densidades. Então você pega bons terapeutas, bons massoterapeutas, né? Eles conhecem sobre isso e eles colocam, às vezes, né, pontos de aplicação ali, em pouco tempo aquela energia se dissolve, caramba, parece até que eu fiquei solto. Né? Então, esses corpos interagem muito mais do que você imagina. Então, o teu corpo físico interage de uma maneira absurda com o seu corpo mental superior. Tá? Não é só o inferior, não, com o superior também. Porque tudo que eu faço aqui no mundo físico vai refletir lá. E vai o quê? Ser gravado.
Puxa, Marco, mas vai ser gravado no superior? Não, se for uma coisa ruim, vai ser gravado no inferior, né? Para depois, num processo kármico, você desadensá-lo. Tá? Então, a gente já explicou isso muitas vezes, mas vale a pena você rever isso. E esse corpo causal, que na realidade envolve o superior, né, e o inferior, e muita gente que pensa que é só o superior e não é, essa confusão foi feita talvez por uma tradução equivocada do Leadbeater, ele age como veículo do ego, ele espelha o ego, e ao mesmo tempo ele é receptáculo para tudo que você faz, as suas atitudes, pensamento, emoção, sentimento, tá? Que é irradiado por muitas vezes pelo corpo búdico. Aí você fala assim, o corpo búdico é o que mesmo? É o corpo crístico. Puxa, Marco, eles interagem o tempo todo, mandando informação e recebendo informação. O tempo todo. Então é difícil quando você estuda a anatomia e a fisiologia do corpo sutil, quando você começa a compreender de uma forma mais elaborada, tentar fazer divisão. Eles estão muito, muito interligados. Né? E essa interligação é através de padrões vibracionais que se manifestam através de ondas e partículas. Então, uma coisa que a física quântica, agora, né, nas últimas décadas, é que começou a estudar ainda de uma forma muito precária. Então, vai chegar um dia que a gente ainda vai entender melhor sobre isso, mas fica aí a dica dessa interação que existe de tudo que você faz no corpo físico, ou seja, na matéria, reflete diretamente até o seu corpo mental superior, ok? Bom, vamos entender o que é um decreto, né? Decreto é uma afirmação, uma ordem de comando. Ela tem que ser pronunciada com fé e em voz alta. Mas por que voz alta? Vou repetir, porque a voz alta plasma no éter. E se ela plasma no éter, o éter, ele conecta, o éter é uma espécie de portal, ele conecta o mundo material ao mundo sutil, ao mundo espiritual. Então, o decreto estabelece uma conexão entre a nossa presença divina, que, né, na doutrina espírita a gente chama de centelha divina, Atma, né, dentro do conhecimento Veda, na verdade, o nosso Deus interior, e ela nos atende através dos seus emissários de luz, ou seja, quando eu faço uma prece, tá, pedindo a conexão, há pouco tempo, né, recebi a notícia de uma ex-aluna minha, que eu gosto muito, que estava numa situação muito difícil, kármica, né? E eu pedia, né, diariamente, peço até hoje, que ela fosse levada pelo seu mentor às naves arcturianas. Né? Na próxima aula, hoje mesmo, vocês já vão receber o material dos arcturianos. Tem uma nave arcturiana de cura aqui, exatamente em cima do Brasil. Tá? E eles fazem, inclusive, alteração de DNA. Tá? Então você começa a ver, mas Marco, por que isso acontece? Porque nós vivemos um momento de transição planetária. Estamos saindo do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Então o que está acontecendo? Cargas ao mar, amigo. Todos os seus karmas, que deveriam às vezes ser, vamos dizer assim, ser processados em 3, 4 encarnações, foram acelerados e vieram tudo para essa agora. Por quê? Porque é a separação do joio e do trigo. Começou a entender? Então, o que é a separação do joio e do trigo? Né? O joio cai. Né? Quem são os caídos? Né? São aqueles que vão para o planeta Quirion, aquele planeta que ainda é um planeta primitivo, né, no conceito de mundo, e serão os exilados da Terra. E o trigo, aquele que se mantém em pé, né, e em pé, a vertical, é a direção da luz. Né? Se você olhar, por exemplo, o crucifixo, né, o braço do crucifixo representa o mundo material, e a haste vertical do crucifixo é a plenitude para a luz, para o mundo espiritual. O que você tem que fazer é um equilíbrio, que está exatamente no meio, que é o quê? O coração. Por isso é que a morada do espírito é exatamente o coração. É emanada pela chama trina.
E quando a gente trabalha, né, voltando ao decreto, com decreto, a gente tem que ter o ACIV. O que é o ACIV? Lembrando, atenção, concentração, intenção e vontade. Né? Atenção, eu conecto o quê? O meu asna. Né? O asna é aquele que te dá a consciência do mundo material. Então, eu tenho que estar atento. Concentração, eu preciso ativar o chakra da testa. Ele conecta diretamente com o chakra da coroa. Ok? Então, ele me traz o conceito de concentrar. Ok? Ou seja, a concentração é o disciplinar da mente, que precisa estar conectado a um nível de consciência elevado, que é exatamente a conexão entre o chakra da testa e o chakra da coroa. A intenção está no cardíaco. Então, quando você emana amor, a tua possibilidade é muito grande. E a vontade é o plexo solar. Lembrando da intenção, por que é interessante você sempre ativar o chakra cardíaco, por exemplo, num trabalho mediúnico, ou em qualquer trabalho de prece que você vai fazer, né, para si mesmo ou para alguém. Né? Se você lembrar, o chakra da coroa tem 972 nadis, que lá no mundo hindu, né, nos Vedas, eles chamavam de pétalas, 972. 960 são externas, 12 são internas. Essas 12 internas são idênticas ao chakra cardíaco, que tem 12 nadis, ou 12 pétalas. Então, quando você conecta o chakra da coroa, que traz o conceito da consciência, por isso Joana fala, nós precisamos expandir a consciência. A expansão da consciência é a possibilidade de atrair, de gravitacionar mais energia, mais luz, para que ele adentre ao suma, que está enterrado na nossa medula espinhal, e vá até a pelve, né, onde se encontra o chakra da base, e suba serpenteando pelo Ida e Pingalá, que termina exatamente no conceito da consciência, que é no asna. Puxa, Marco, está tudo relacionado. E a fé? O que é o conceito da fé? É a crença, é o acreditar, é a força potencializada que disciplinou a mente e traz exatamente esse conceito. Só que tem uma coisa. Quando você trabalha com a CIV, atenção, concentração, intenção e vontade, e com a fé, é necessário, não está escrito aí, mas eu vou falar, que você cria a ideoplastia. O que é a ideoplastia? É a projeção mental. Então, o que você está pedindo, por exemplo, numa prece, você imagina que aquilo já está acontecendo. E se já está acontecendo, o que você vai fazer quando terminar a sua prece? Agradecer. Agradecer o quê? A graça recebida. Ok? E a mente, quando está focada nisso, no assive, né, da fé, ela direciona essas partículas mentais para uma espécie de uma biblioteca de energia que a gente já falou. Tá? Ou conecta seres de luz, que são o quê? Os espíritos que nos atendem. Por muitas vezes, uma pessoa, quando faz uma prece, ela não tem uma fé, vamos dizer assim, inabalável, como diria Kardec, o mentor tem que ser o mediador, porque a prece dele não passa nem da atmosfera do planeta Terra. Então, como é que ele vai acionar seres de luz que a fé é tão fraca, a intensidade que ele ativou o plexo solar é tão baixa, que essa impulsão da energia não atravessa nem a atmosfera do planeta Terra. Aí, exatamente, é que funciona o nosso mentor, ele se torna um intermediador, ele leva a prece, né? Ele leva essa energia para um determinado local que a gente está direcionando. Então, a gente, na realidade, acaba entendendo isso e vendo que nós temos que treinar mais. Quanto maior for o seu treino de meditação, quanto maior for o seu treino em decretos, maior será a sua possibilidade. A possibilidade de interação com o mundo espiritual depende de treino, de educação, depende de acreditar no seu potencial.
Não basta apenas ter a informação. Se você não transformar essa informação em conhecimento, e conhecimento significa colocar em prática, você pouco vai fazer. Então, quando a gente decreta algo ou emite um som, né, que plasma e interage com as partículas do éter, como a gente falou, é como dizia a nossa querida médium autora, né, Elizabeth Poffer, que o comando deve ser dado com a consciência do poder por detrás da palavra. A Elizabeth Poffer fala sobre isso. Tá? Então, você tem tudo que eu, né, já venho falando aqui. Você tem que acreditar que o que você está falando vai acontecer, amigo. Isso é um poder de Deus que está manifestado em você. Essa manifestação na palavra, que é proferida através de um decreto, ela tem esse poder de plasmar. Essa interação entre a palavra, som, pensamento, emoção, sentimento, né, que é emanado por um ser humano com amor, olha o conceito do amor. Dependendo da intenção que molda a frequência e da vontade que mantém a emissão fluídica constante, além de conectar, também pode transformar, agregar, desagregar, polarizar, despolarizar, transmutar as partículas que formam toda a matéria. Marco, peraí. Através de uma prece constante, diária, eu posso alterar o meu DNA? Pode. Né? Existem já estudos que as pessoas são treinadas para conversar com as suas próprias células. Cada célula é um conceito divino. Cada célula tem um quê de inteligência. Então, quando você decreta alguma coisa e você fala com o seu próprio corpo, você está dando ordens. Somos nós, espírito, que comandamos tudo do corpo. Ah, Marco, mas tem karmas que tem que ser purgados. Tem, mas você pode amenizá-los. Então, não queira achar que você é o super-homem, ou que você vai, né, por exemplo, ter uma doença congênita e você vai curar, mas você pode diminuir a sua dor, você pode alterar o teu DNA, você pode já preparar, né, o seu corpo são para a próxima encarnação. Ou então, você não faz nada disso e volta com a mesma doença na próxima encarnação. Começou a entender como é que funciona? Então, nós somos protagonistas, vamos acreditar nisso, gente. Tá? Então, tudo isso vai depender o quê? Da intenção do amor. Lembra que eu falei? O amor ele é capaz de conectar as 5 forças do universo. Está aqui embaixo, ó, eletromagnética, gravitacional, nuclear forte, fraca e sincronicidade. Então, quando você opera com amor, uma intenção, você tem capacidade de fazer coisas que muita gente duvida. Ok? Bom, vejamos o que a Grande Fraternidade Branca entende e orienta para realizar os decretos. Né? Ela sempre diz o seguinte, olha, sempre usa o eu sou para dar início a um decreto. Tá? Esse conceito do eu sou, vocês vão ver aí, ele é muito antigo. Tá? Ele vem desde a época da Suméria, até porque esses povos, lembrando aí os povos que habitaram ali a Mesopotâmia, né? Os egípcios, principalmente naquela região ali, eles vieram todos de capela, a gente sabe. Né? O próprio povo hebreu, né? Os hindus, né? Estão do outro lado, mas vieram de capela. Então, eles tinham uma memória, não só celular, mas uma memória mental do poder da palavra. Então, esse eu sou vamos dizer assim, uma orientação que a Fraternidade Branca sempre começa um decreto através de uma invocação, encerra com selamento, e o núcleo do decreto tem que ser repetido 3 vezes. Né? Se você tiver crença, né, para receber aquilo que você pede, aquilo pode acontecer. Por que eu digo pode acontecer? Depende muito do momento kármico que você está. Tá? Então, talvez não tipo, se uma pessoa tem um problema sério, né? Sei lá, tem um linfoma, tem um problema de câncer no sangue, qualquer coisa assim, mais grave, tá? Talvez não cure imediatamente, mas se você acreditar que a cada prece, a cada decreto você está amenizando aquilo, né? Pode ser que na própria encarnação atual você seja livre daquilo, ou então a próxima, você já venha limpinho.
A gente tem que acreditar que nós somos seres imortais. Nós não vai, quando você desencarnar, não acabou tudo, muito pelo contrário, vai começar tudo de novo. Né? Então, quando você está consciente desse direito de gerenciar seu próprio mundo, né, no planeta Terra, que é concedido, né, por Deus, está escrito inclusive na Gênesis, você deve invocar e evocar os seres etéreos. Tá? Por muitas vezes, eu trabalho muito com os elementares da natureza, eu trabalho muito com as salamandras, eu tenho muita facilidade de trabalhar com as salamandras. Né? Eu queimo ambientes que estão, vamos dizer assim, muito densos, muito, né, carregados de elementais mentais, né, que o ser humano acaba plasmando através de influências da sua fala, do seu pensamento, de coisas que vê na televisão, que escuta, tal. Você cria aqueles elementais artificiais. Tem os elementais naturais, né, que, né, são oriundos da terra, do ar, da água e interagem com o éter, todos eles, né? E tem os elementais artificiais que são produzidos pelo homem, né? Que são as produções de partículas mentais. Você, por exemplo, quando sabe trabalhar com os elementais do fogo, por exemplo, você queima aquilo tudo. Tá? Eu diariamente faço um decreto, vocês vão ver aí na frente, que eu mostro, diariamente com a minha esposa, eu faço um decreto pedindo para os elementais do fogo, ou seja, as salamandras, queimarem toda a energia mórbida, estagnada ou densa que esteja presente no ambiente. Porque durante o dia, eu não sou uma célula, uma unidade isolada. Tem o vizinho do lado, tem o vizinho do outro lado. Às vezes, uma desarticulação harmoniosa do vizinho do lado contamina a tua casa. Tá? Um problema que você viu na televisão que deu, né, em você uma revolta ou uma incompreensão, aquilo contamina o ambiente. Então, toda noite você deveria fazer essa solicitação para que as salamandras queimem isso. Puxa, Marco, mas eu não sei fazer. Eu vou te mostrar o decreto, né, que você consegue fazer acreditando. Então, um exemplo de invocação, em nome do eu sou o que eu sou, e da chama trina do meu coração, eu invoco os mestres ascensos, Jesus Cristo e Saint Germain. Por que eu botei os dois? Jesus Cristo é, na realidade, um orientador do mundo, né? E Saint Germain é o atual governante da nova era, a nova era de Aquário, para que me direcione neste dia, mostrando-me como agir e falar em meu trabalho espiritual, que assim seja, assim é. Marco, posso trocar esse trabalho espiritual em meu trabalho material? Pode. Você pode trocar. Contanto que o contexto esteja, vamos dizer assim, dentro dessa seara aqui, você pode trocar as palavras. Tá? Isso aqui é um exemplo de invocação bem simplesinha. Lembrando, né, que está escrito lá em João 1, do 1 ao 5, fazendo referência a Gênesis 1, no princípio era o verbo e o verbo se tornou carne. O que era o verbo? É a palavra, é o som. E o verbo se tornou carne, ou seja, o som estrutura a matéria. A gente já viu isso em aulas passadas. Né? Então, você pega uma placa de som num padrão vibracional, ela começa a fazer o quê? Formas geométricas. Lembra desse vídeo que eu botei? Então, o verbo é o logos, é a palavra, é o som. Ele representa toda e qualquer forma criada por Deus. E a geometria sagrada, ela é o alicerce para a estruturação desse contexto. O som interage com as energias contidas em todos os corpos, alterando, organizando, estruturando formas através de vibrações. Por isso que você consegue falar com suas próprias células. Você pode direcionar, né, as tuas células. Se você começar a conversar com as suas células diariamente, fazer algum decreto, né, e aí eu vou te mostrar alguns decretos de exemplo que tem aí na frente, você consegue interagir, você consegue realizar. Tem que acreditar. Bom, aqui está um exemplo, eu gosto muito desse livro, o Livro de Ouro de Saint Germain, a Sagrada Alquimia do Eu Sou, onde ele explica muitas coisas que eu já falei aqui. Aqui tem um decreto, né, que é muito simples, foi o primeiro decreto que eu muito utilizei. Tá? E eu vou te mostrar o decreto, no início, a pessoa às vezes não está muito familiarizada, ele fala de forma lenta. Mas à medida que você vai, vamos dizer assim, disciplinando sua mente a falar o decreto, você acelera isso. E quanto mais acelerado for, né, de forma consciente,
você plasma isso com uma intensidade maior. Eu comparo isso a uma velocidade de uma hélice de um ventilador, né? Se eu botar no 1, por exemplo, ele vai fazer um ventinho fraquinho, aí vai, né, chegar devagarinho. Se eu botar no, sei lá, no comando 5, vem um vento muito forte. É a mesma forma do decreto. Então, vou te dar um exemplo aqui, ó. Invocação do próprio decreto em si, né, do núcleo e do selamento. Como você deveria pronunciar já com uma certa habilidade. Em nome da presença de Deus, eu sou em mim, e pela autoridade da chama trina que brilha em meu coração, decreto. Presença, eu sou luz superior. Presença, eu sou guia-me agora. Meu plano é luz, brilho e esplendor. Eu sou o caminho da vitória. Eu sou a luz perfeita que exala saúde, harmonia, inteligência e sabedoria. Repete. Presença, eu sou luz superior. Presença, eu sou guia-me agora. Meu plano é luz, brilho e esplendor. Eu sou o caminho da vitória. Eu sou a luz perfeita que exala saúde, harmonia, inteligência e sabedoria. 3 vezes, né? Aí você termina. Que a poderosa presença eu sou em mim sale toda a energia agora magnetizada e mantendo nos planos físicos e perispirituais toda essa luz canalizada. Que assim seja e assim é. Repara, que assim seja, estou decretando e estou afirmando, e assim é. Quando você decreta e termina afirmando, é como se você estivesse fazendo, como o nome diz, o selamento. Aquilo se acopla. É igual quando você faz, por exemplo, quando a gente, né, for falar de cura prânica, né, você vai ver, tem o selamento do trabalho que a gente faz com a cor azul. Né? É como se você criasse um escudo para nada daquilo do trabalho que você fez possa interferir. Tá? Então, essa é uma forma de decretar em voz alta, e esse decreto é muito... Todos os decretos são muito importantes. Esse aqui foi um dos primeiros que eu comecei a trabalhar. Eu quero chamar a atenção para a presença ativa da fé, da esperança e da caridade. Nesse raciocínio, pensaremos na fé como poder emanador, conquistador. Na esperança, como a porta aberta através do véu, atuando na presença pura. E na caridade, como a determinação de não pensar o mal, não falar o mal, não ver o mal, não ouvir o mal, não sentir o mal. Ou seja, você afasta toda a capacidade de não amar. Porque a caridade é o quê? Amor direcionado a alguém. Então, quando você faz, por exemplo, esse decreto para uma pessoa que está doente, tá? Você começa a trabalhar nessas 3 vertentes. Fé, né? Ou seja, eu acredito naquilo que vai acontecer. Esperança, eu não só acredito, mas eu tenho, vamos dizer assim, a força divina de mudar aquela realidade, e a caridade é o amor direcionado. Aí você fala assim, puxa vida, Marco, isso é fantástico, né? Não é o meu pensamento, é o pensamento de Saint-Germain, que está lá no capítulo 14 deste livro. Uma coisa interessante de citar é que, historicamente falando, rezam as lendas que a primeira vez que foi utilizado o eu sou foi antes de Moisés. Moisés lá foi 1400, ninguém sabe direito, entre 1500 e 1250 a.C., né? Mas Zargão, 2270 anos antes de Cristo, 10 séculos antes do episódio do Monte Sinai, ele já utilizava o poder do eu sou. Zargão era um rei acadiano, tá? Que era uma cidade vizinha aos sumérios, na região da Mesopotâmia. Então, repara, isso já vem do cosmo, né? Isso faz parte das leis universais. Isso já vem de Capela, eles já conheciam isso lá. Então, essa memória que está no corpo mental desses, né, seres daquela época já ativavam isso. Orientações para que suas afirmações e decretos possam ser eficientes como processo e eficazes enquanto resultado. Bom, a gente já falou muito sobre isso, mas cure um local silencioso, isente de qualquer tipo de mágoa, rancor. Lembra Jesus falando? Né? Antes de acreditar que consegue fazer alguma coisa, né? Concilia-te com teu irmão, né? Mais ou menos o que Jesus falava. Mantenha a sua coluna ereta. Por quê? Por causa do sushumna. Né? A coluna ereta significa o quê? Que a fluidez por dentro da medula espinhal, que é o canal principal, que é o sushumna, vai fluir sem nenhuma curvatura. Marco, mas se eu curvar a coluna, vai dar problema? Não é que vai dar problema. É que, a partir do momento que você tem a consciência, por exemplo, com a coluna reta,
você plasma aquilo, olha, minha coluna está reta, então aquilo desce com mais velocidade. Mantenha os olhos fechados para você se isentar qualquer sentido visual que possa tirar a tua atenção. Mantenha a respiração, principalmente no padrão 1-2, né? Inspirou, solta no dobro do tempo também pelo nariz, tá? De forma lenta. Aí faz a kumbhaka e a rechaka, ou seja, retenção de pulmão cheio e retenção de pulmão vazio. Medita. Meditação não é você deixar de pensar. Meditação é um intervalo que ocorre entre um pensamento e outro. Muito pelo contrário. A meditação é a atenção concentrada. Ou seja, estou meditando, né? Aí vem um pensamento. Eu observo o pensamento, deixo ele passar. Daqui a pouco vem outro pensamento. O que é meditação? É um intervalo entre um pensamento e outro. Tá certo? Quanto maior for o teu treino, maior esse espaço vai ser. E aí, maior a tua meditação. Disciplina e cultivo o assível, que a gente já falou. E no momento de pronunciar, né, o decreto, faça em voz alta, mantenha-se concentrado nos seus chakras da coroa e cardíaco. Aquilo que eu falei, a similaridade entre o chakra da coroa, principalmente a parte interna, as 12 nadis, com o chakra do coração, o chakra cardíaco, que também são 12 nadis, é que faz a conexão ser plena, né? E fazer a fluidez pelo sushumna, que acontece a partir desse momento de atenção e concentração. Bom, a gente também já viu isso quando a gente estudou reforma íntima, né? Que a energia que você quer, né? Que vai plasmar dentro da tua ação ali, da tua fala, do decreto, depende da tua força de vontade, que é o quê? O teu plexo, que vai, né, na realidade, ser ativado pela palavra, pelo pensamento, a ideoplastia, então você vai conectar ao mesmo tempo a tua consciência, que é o chakra ajna, e o teu chakra da testa, que está conectado ao chakra coronário. E o amor, que é o chakra cardíaco, o sentimento devocional, ou seja, essa intenção de plasmar ou transmutar a crescida da tua consciência, como eu falei, é que vai realizar realmente o que você está pedindo, né? Isso é a forma que todo médium deveria ser treinada, tá? Ele criar a ideoplastia do que está acontecendo, inclusive do fluxo das energias, da ativação dos chakras. Então, a maioria dos centros espíritas, quando dão curso de passe, né, e eu já dei vários cursos de passe em várias casas, é difícil você pegar, né, um instrutor que consiga mostrar isso para o médico, né, que está ali aprendendo a trabalhar. Mas isso é fundamental. Reforçando, né, esse entendimento deve ser integrado com a CIF, como a gente falou, tá certo? Lembrando que o chakra não só gira, mas ele pulsa. Tá? Ele gira captando as ondas e ele pulsa fazendo o quê? A absorção de partículas. Por isso é que toda a energia, principalmente a energia cósmica, ela vem em forma de ondas e partículas, como a física quântica vem nos ensinando atualmente. Bom, agora tem alguns exemplos aqui e afirmações que vocês podem utilizar. Por exemplo, um decreto que objetiva fortalecer a tua fé, e isentar de medos, entender quem você é, vivenciar teu potencial divino, né? Então, esse foi talvez o segundo decreto que eu mais fiz na minha vida, tá? Em nome da presença de Deus, eu sou em mim, pela autoridade da chama triana que brilha em meu coração, coloco minha disposição, coração, cabeça, mãos e pés, todo o meu ser, como instrumento para a manifestação da vontade divina. Amado, eu sou o que eu sou. Ouça meu apelo. Presença, eu sou luz superior. Presença, eu sou guia-me agora. Meu plano é luz, brilho, esplendor. Eu sou o caminho da vitória. Eu sou tua luz, poder e amor. Entrego-me a ti, eu sou em glória. Meu plano é luz, brilho, esplendor. Eu sou o caminho da vitória. Raios azuis abram o caminho. Raios da presença divina, eu sou. Meu plano é luz, brilho, esplendor. Eu sou o caminho da vitória. Luz perfeita e cristalina. Tome o comando nessa hora. Amada presença de Deus, mostra meu caminho. Amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Repete isso 3 vezes e faz o selamento. Que a poderosa presença, eu sou em mim, sele toda a energia agora magnetizada, para que seja utilizada de acordo com a vontade de Deus, e somente a vontade de Deus. Assim seja, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amém é como se fosse o som do universo. É igual om. O amém é uma tradução do om para o cristianismo, ok? Então, isso aqui é um exemplo. Tá? Tem outro exemplo aqui, ó, decreto de consagração e iluminação de qualquer ambiente. Tá? Esse autor é desconhecido,
tá? Ele foi adaptado, né, da psicografia canalizada no círculo esotérico da comunhão do pensamento. Então, tá aqui, quando você, às vezes, trabalha num local que você acha que tem umas energias ruins, faz esse decreto, tá? Ele é grande, mas vale a pena, tá? Tá aí, vocês têm ele no material, depois dá uma olhadinha com bastante carinho, tá? Lembrando que essas afirmações são um recurso utilizado para que a gente possa transformar e vivenciar os ensinamentos do Mestre Jesus. Ou seja, quando você está na reforma íntima. Então não adianta você ter esse conhecimento, e você conhecer isso, conhecer aquilo, conhecer os arcturianos, e como é que você conecta com eles, se você não está na reforma íntima. A tua capacidade de gravitacionar, né, essas partículas mentais que são emanadas por esses seres vai ser muito baixa. Por isso que a reforma íntima é a coisa mais importante da sua encarnação. Tem gente que até hoje não entendeu isso. E não é fácil, porque a reforma íntima significa você aprender a dar não para você mesmo, para os seus desejos, para os seus impulsos, né? Que, na realidade, são como um cavalo selvagem, né, num pasto correndo livre. Então, a reforma íntima é fundamental para que você possa absorver esses conhecimentos. Um decreto que objetiva a cura de qualquer mazela, tá? Então, repara, o que está escrito aqui em azul, você pode, né, modificar. Quando eu falo para mim, eu falo meus corpos. Vibram na frequência do poder de Deus. Se eu estiver fazendo para uma outra pessoa, eu falo que os corpos da fulana de tal, ou do fulano de tal, vibrem na frequência do poder de Deus. Então, tudo que está em azul é que você tem que adaptar para o próximo. Eu manifesto que ele manifeste a saúde, a harmonia, a luz da perfeição. O Deus que lhe habita, em vez de me habita, é imanente de todo o cosmos. Deus está em mim? Não, nele. E é nele presença absoluta. Então, eu posso fazer para mim e posso fazer para o próximo. Façam mais isso. Você vai estar trabalhando na égide, na egrégora de Hilarion, que é o mestre do quinto raio, que é o raio da cura, né, que é o verde esmeralda. Né? Então, esse conceito é sublime. Então, aqui está a invocação, o núcleo do decreto e o selamento. Acredite, funciona. Essa afirmação que eu faço diariamente com a minha esposa antes de dormir. Tá? Então, ela, quando é feita, eu crio a ideoplastia. Então, por exemplo, em nome de Deus, sob o comando de Jesus e com autorização de Metatron, Metatron o que é? É a entidade da fraternidade branca que articula toda a movimentação dos elementais. Ok? Então, por isso que eu peço sobre, né, o nome de Deus, ou seja, a graça vem de Deus, o comando é de Jesus e é autorizado por Metatron. Por quê? Porque eu vou fazer uma evocação das salamandras. Decreto que o flamejar dessa chama, aí você já, de olhos fechados, imagina uma chama violeta saindo do chão. E aí o que você faz? Pega os dois dedinhos, ar e fogo, e direciona no sentido para a direita. À direita eu crio. Quando eu giro para a esquerda, eu desativo. Então eu giro para a direita. Aponta para o chão e você vai fazer o quê? Você vai criar um fogo sagrado, uma chama etérea, que tem a cor violeta. E é um violeta que a gente chama de violeta elétrica, um violeta muito brilhante. Tá? Então, você diz lá, né, decreto que o flamejar dessa chama possa atrair as salamandras. Então, você imagina, poxa, Marco, eu nunca vi uma salamandra. Imagina uma labareda de fogo, tá? Assim, bem comprida. Uma salamandra é mais ou menos isso. Tá? Elas têm formatos, né? Mas a grande maioria tem esse formato de uma labareda de fogo e elas são, assim, vamos dizer assim, magrelinha, tá? E são altas, são grandes. Tá? E, então, você imagina aquelas salamandras, né, se aproximando em volta ali da fogueirinha que você fez. Aí você decreta, queimando e depurando nesse ambiente toda qualquer energia mal qualificada, mórbida ou estagnada, que aqui esteja ou penetre. É o caso do vizinho lá, que eu falei. O cara brigou do lado, contaminou tua casa e tu nem está sabendo. E também servindo para me conectar ao sagrado, fazendo-me entender a necessidade de orar e vigiar. Que assim seja e assim é, pela vontade de meu Pai. Amém. Então, repara,
É um decreto simples. Você pode fazer isso diariamente antes de dormir. Você está limpando a sua casa. Eu psicografei isso, né, canalizei em 2012. Tá? E, na época, o espírito nem se identificou. Ele me deu a citação, eu escrevi rapidinho lá, mas ele acabou não se identificando. Talvez tenha sido até meu próprio mentor, não sei, mas, né, como ele não se identificou, eu botei um amigo espiritual. Então, faça isso diariamente. Comece a colocar em prática o que você aprende. Isso não serve para nada. Tá? Decreto que objetivo desmanche da destruição de magia negra. Marco, eu não conheço isso. Tá? Isso que me passou foi o Exu Caveira, que é uma falange que eu trabalho também. Foi em 2022, há 2 anos atrás. Tá? Então, você vai reparar que os termos aqui são da Umbanda, mas eles têm a mesma conexão com o divino, com Jesus e por aí vai. Tá? Então, depois vejam com calma. Tá? E um decreto individual para cura de processos obsessivos. Tá? Então, eu recomendo, assim, é comum, principalmente atualmente, essa garotada nova, elas têm uma desconexão, principalmente com o cardíaco, com o chakra da coroa, com muita facilidade no conceito de, vamos dizer assim, poder atrair sem querer processos obsessivos, né? Entidades sofredoras, e por muitas vezes não estão querendo prejudicar, não, estão querendo que ela tire a vida. Então, é comum você encontrar, às vezes, meninos, né, ou meninas, que seja, às vezes, né, triste, né, e tentando cortar o punho ou se machucar. Né? Isso é um processo obsessivo. Quem vive isso tem que fazer esse decreto diariamente, em voz alta. A médio e longo prazo, tá? Às vezes até a curto prazo, você afasta as entidades. Acredite nisso. Tá? Isso é real. Alguns decretos simples eu compilei aqui do site da Fraternidade Branca, né? São vários decretos aqui, nós estamos aí faltando 3 minutos para encerrar, então, né, já estamos no finalzinho, mas aqui vários pequenos decretos, né, pequenas afirmações que você pode fazer tranquilamente. Marco, eu posso plastificar, vou te dar um exemplo, todos esses decretos aí, praticamente, eu tenho impresso e plastificado em uma folha, tá? Porque às vezes é difícil gravar, né? Um monte de decreto, um monte de forma de falar, de pronunciar, você acaba, os que você faz mais, acaba até gravando, né? E decorando. Mas, na realidade, eu não só imprimo, mas eu plastifico, né? Eles fazem parte do meu acervo de trabalhos espirituais. Aqui eu ensino como ativar a chama trina, tá? Eu compilei, só que eu tive que adaptar, que tinha coisas lá que eu não concordava, desse site aqui, Guia da Alma, tá? Da chama trina, e o autor, o rapaz que eu cito aí na frente, ele mostra, né? Daqui tem minhas palavras, obviamente, mas aqui mostra o significado das cores da chama trina. O azul representa o poder, a fé, a vontade divina. O amarelo dourado representa a sabedoria, a iluminação, e o rosa representa o amor, a compaixão. Repara, essas 3 cores são as 3 cores que normatizam a flor da vida. Olha que coincidência, né, Marco? É uma coincidência enorme. Né? Porque no meio da minha sala aqui, ó, tá aqui do meu lado direito, tem um busto de Jesus, e acima do busto de Jesus tem a flor da vida. Tá? Exatamente essas 3 cores aqui, ó, flor da vida, na sua relação vibracional, emana essas 3 cores, que são as mesmas cores da chama trina do coração. Aqui eu ensino como é que você deve ativar, né, essa chama trina, como é que você faz, não tem mistério nenhum. E aqui eu chamo a atenção para os vírus que podem contaminar você, a raiva, a culpa e o medo. Tá? São 3 vírus muito perigosos que acabam tirando de você a possibilidade de conexão. Então, leia com calma esse material. Se tiver dúvida, vai lá pelo nosso WhatsApp lá, tira a dúvida comigo, eu vou ter o maior prazer em tirar. Aqui está exatamente o decreto, ó, né? A orientação de como é que você deve fazer. Aqui um decreto bem simplesinho, ó. Eu estou ativado na chama trina que eu sou. Terminou isso, aí você faz o decreto para finalizar. Invocação, nome do decreto, selamento. Núcleo do decreto, selamento. Puxa, Marco, não tem mistério. Não tem mistério. Tá? Basta você colocar em prática. Estamos aí estourando já 20 segundos, encerrando. Tá?
eu recomendo vocês, já encerrando a Fraternidade Branca, que vá até esse site, tem muita coisa bacana, né? Como eu coloco no material, é uma síntese do ensinamento da Fraternidade. Eu estudo a Fraternidade Branca, sinceramente, há mais de 30 anos. Tá? E não sei tudo, né? Sei muita coisa, mas muita coisa ainda que eu aprendo lá. Então, tem muitas coisas aqui, ó. Você pode, né? Marcos, se eu tiver dúvida, posso te perguntar? Pode. Tá? Então, vá lá no site. Tá? Aqui, eu, mesmo já tendo muitos estudos, eu fiz um curso, né, nesse instituto aqui, né, para poder corporificar mais o meu conhecimento. E todos esses livros, a maioria dos livros, 99% dos livros que eu cito como bibliografia, eu tenho. Eu tenho, já li, está arriscado, rabiscado. Né? Então, são os livros aí que vocês podem aprofundar esses conhecimentos. Na próxima aula, estaremos iniciando arcturianos. Deixa eu parar a apresentação. Parar a apresentação. Pronto. Bom, chegamos ao final. Ao término desta minha aula, eu vou passar já o material dos arcturianos. Tá? Eu vou terminar aqui, já vou entrar no site, aqui no meu material, e vou passar para que vocês tenham sempre um tempo hábil para ler. Mesmo que eu não tenha ainda dado aula, se você tiver dúvida, pode me perguntar, tá certo? E eu só tenho a agradecer a Simone por estar me dando essa oportunidade de interagir. Aqui está minha esposa, para quem não conhece. Pois é, Marcos, agora você tem que deixar a sua esposa falar um instantinho. Magda, por favor. Essa é a vítima? É a vítima, é a vítima. Boa noite, pessoal. Eu falei com a Simone, quero aproveitar esse grupo dessa aula de hoje incrível para fazer uma homenagem para o bonitão aqui. Amanhã é aniversário dele, tá? Parabéns. Parabéns. E amanhã vocês mandam a prece. Parabéns. Estou com carinho. Parabéns. Olha, eu costumo dizer que depois de uma certa idade, você não comemora o seu aniversário. Você dá graças a Deus por estar vivo. A gente começa a esconder, né? Começa a se esconder. Podia cantar um parabéns para o nosso mestre, né? Parabéns para você. Ainda muitas felicidades, muitos anos, Que bom, que bom. Parabéns. Eu já falei com o Marco hoje na mensagem, não foi? Eu falei e vou falar aqui em público. Eu tenho uma gratidão imensa pela possibilidade de ter reencontrado. Eu fiz vários cursos com o Marco, né? E quando a gente começou com o Gresg e tal, meu sonho sempre foi ter ele com a gente. Aí, quando eu consegui finalmente encontrar, ele tinha ido para São Paulo. Eu falei, acabou, não tem mais chance. E aí veio a pandemia, com o seu lado também positivo, né? Além de tudo que aconteceu de negativo, mas, enfim, que trouxe a possibilidade, graças a Deus, desde 2020, né, Marco? 2020, né? Reforma íntima, prometria. Prometria, conhecimento sagrado, Desde 2020 a gente está. Com a tecnologia, o mundo ficou pequeno. Pois é, então, eu realizei o sonho e eu agradeço a Deus por isso. Marco, olha, a gente deseja aqui, em nome de todo mundo, a você, tudo de melhor da vida e, assim, que você receba muita luz por tudo que você se propõe a ensinar, por todo o amor que você se propõe a passar. Sabe que Obrigada. Ser instrutor espírita, para mim, é uma bênção, porque a maioria das pessoas que hoje eu ensino, eu desvirtuei em vidas passadas. Então, você já colocou no caminho. Você está nessa vida. Estou me regenerando, viu? Tá certo, tá certo. Ô, Marco, deixa eu te falar. Aquele livro que eu te falei é um livro feito pelos alunos do Moraes, dos anos 70 e 80. Se você quiser um exemplar, porque não vai ter vendido em loja. Eu te passei o endereço já. Passa o endereço que eu encaminho para lá. Pode ser no Rio, pode ser em São Paulo. Onde você passou o endereço. Já te passei o endereço lá, eu quero sim. Presente de aniversário. História. Valeu, valeu, querido. Atma Namastê. Beijo no coração de cada